Pode? Pode, Manu. Pode. Então, a Regina parou... Isso daqui é bem facinho, né? A Regina, ela parou no 265. Isso. Não, Então, 267, né? não é 265? Não, Regina, Não. é 265 no meu. Não. Não, foi 265. Não, eu fiz até o 266, começaria no 267. Eu sei porque até no meu livro eu escrevi aqui o que tinha no 266, que eu falei, e deixei marcado aqui, pontuado no 267. Eu comecei desde o 265. Bom, mas então eu vou... Eu também deixei marcado 265. Eu deixei... Mas então eu vou falar assim, um pedacinho assim, até chegar lá no 267 rápido. Tá. Então, é distinção entre os espíritos bons e maus, né? Aí, nesse capítulo, até chegar no 267, então, aí eu vou falar o resuminho, né? Então, o Kardec, ele dizia que toda pessoa, ela pode ser médium e todos os espíritos podem ser evocados, né? Aquele que sente em um grau qualquer influência dos espíritos, e por isso é feito médium. Então, quer dizer, o médium, né? Ele sente a influência do espírito, ele consegue sentir, então ele é médium, né? Ele consegue ouvir, ele consegue escrever, ele consegue falar, então ele é médium. E mesmo ele só sentindo a influência dele, tendo intuição, ele é médium. Porque todos nós somos médios, todos, né? Independente do que você faça, né? Por exemplo, você trabalha no centro, você faz as atividades, os trabalhos lá, mesmo que você não recebe, não escreve, não desenha, você é médium. Entendeu? Então, você vai usar da tua mediunidade a mesma coisa do que um que fala, um que faz palestra. Então, não tem distinção, são todos iguais e todos podemos fazer o bem, né? Aí tem, só que aí tem, aí ele fala que tem os sinais para reconhecer. Então, por exemplo, para você reconhecer um espírito de superioridade e um espírito de inferioridade, então, aonde que você vai olhar? Ele vai se destacar na linguagem, né? Pela linguagem, pela escrita que ele falar, ali que você vai analisar se é um espírito bom ou é um espírito inferior. É o principal, né? É o principal. Então, e os espíritos bons, eles desejam fazer, sempre procurar fazer caridade, sempre. Aí os espíritos inferiores, não, eles gostam de trapacear, né? Então, o médium, aqueles querem falar que nós, os médios, nós temos que estudar bastante, prestar muita atenção, né, para não sermos enganados. Tanto os médios como os espíritos, eles podem e devem ser julgados. Então, Kardec fala que julgados como? Então, vamos dizer que nós estamos numa desobsessão. Então, sempre tem aquele que trabalha, que toma conta da desobsessão, né? Então, esse que toma conta, ele está ali para quê? Para ficar vendo, né, como que o médium age e o espírito, que tem sempre os videntes também, que geralmente a gente conhece, um é vidente, outro escreve e tal. Então, para ajudar o médium a perceber se o espírito é de superioridade ou não, porque às vezes quando o médium é novinho, então ele não tem muita habilidade, então sempre precisa de uma ajuda.
Aí, no caso que ele vê que aquele espírito não é um espírito de superioridade, que está falando coisas sem nexo, então ele vai avisar o médium e vai ajudar o médium a reconhecer, né? Como que devemos lá sempre, quando era a Terezinha, né? Que eu lembro mais da Terezinha, assim. Então, a gente sempre antes, a gente estudava ali um pouco, então ela sempre orientava a gente. E sempre quando era coisa da outra aula, se tivesse que falar alguma coisa, ela falava e perguntava também para os médicos que achava, né, Cida? O que vocês acham, tal, tal. Então, ali mesmo, antes de começar os trabalhos, a gente já aprendia muitas coisas que aí um falava, o outro, a vidência, como viu que era. Então, é um aprendizado também no trabalho, né? A gente não só trabalha, a gente aprende também. Então, para isso, é preciso conhecer. Então, por exemplo, para isso, a pessoa tem que conhecer mais ou menos. Por exemplo, a Regina me conhece. Ela sabe que eu sou uma pessoa iluminada, né, Regina? Então, ela tem que conhecer como que a pessoa é, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala alguma coisa no centro que é, e realmente, às vezes, a pessoa não é, ela não faz aquilo que ela deveria de fazer, né? Porque a pessoa, ela tem que ter hábitos, ela tem que ter ideias boas, pensamentos positivos, ela tem que ajudar sempre o próximo, está ali ajudando. Então, você vai, dia a dia, não é de um dia para o outro que a gente conhece, mas dia a dia a gente vai conhecendo. Até as mães, quando nós ficamos bastante tempo lá no centro, muitas mães a gente conhecia, né, como elas eram. Então, dá para conhecer, né, como são as pessoas que trabalham. Então, sempre quando tem aquela que a gente vê que não é, mas tem que fazer o quê? Tem que chamar e ajudar e fazer com que ela mude, né? Não pode desprezar e nem falar na frente de todos. Então, tem que conversar e ajudar, né? Fazer com que ela se envolva junto com a gente. Então, esse daí é até mais ou menos esse que a Regina falou aí. Em umas palavras meio diferentes, né, Regina? Agora é o 267. Então, podemos resumir em meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos seguintes princípios. Então, aqui esses princípios, geralmente, eles estão já falando, né? Já estão falando. Então, qual é o primeiro princípio? Não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos senão bom senso. Então, quer dizer que o bom senso, o principal é o bom senso, né? O bom senso. O que você vai fazer? Então, são as suas ideias, seus hábitos, uma pessoa séria, né? Ela ser bom senso, ela tem que combinar, tratar bem a outra pessoa, né? Se uma pessoa bom, ali você já vai saber como que ela é, né? Então, por exemplo, vamos fazer um almoço, não fora do centro, vamos fazer um almoço para ajudar tal. Então a pessoa não vamos, não sei o que, ela não quer participar, tal. Então você não tem o bom senso, porque isso também ajuda o centro, né? Então tem que ser o bom senso em tudo, né? Então, tudo que vai ajudar tem que fazer, né? Então, qualquer fórmula dada pelo próprio espírito como esse é absurdo e não pode provir os espíritos superiores. Então, por exemplo, se ele não é uma pessoa
que tem um sentimento bom, uma pessoa que quer fazer o bem, que quer ajudar, então não tem como ele ser um espírito superior. Dá assim, as ideias, né? Conselhos bons, né? Então, aí não dá para ser um espírito superior. Então, agora o segundo. Julgamos os espíritos pela sua linguagem e as suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que eles dão. Né? Foi o que eu falei, né? que às vezes tem espírito mais para lá que fala que tem uma linguagem maravilhosa, né? Mas você tem que ver a ação dele, né? E não o que ele fala. Tem que ver, sentir o que ele vai agir, né? Para ele ser um espírito superior. Terceiro, admite que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem. Todo o que é mal não pode provir de um espírito bom. Então, quer dizer que os espíritos bons, eles só fazem o bem, né? Se dar algum conselho, né? Vamos dizer conselho mal, então ele já não é um espírito superior. 4. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, elevada, nobre, sem qualquer mistura de trivialidade. Eles dizem tudo com simplicidade e modestia. Nunca se vangloriza e não fazem jamais exibição do seu saber e nem de sua posição entre os demais. A linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares é sempre alguma reflexão das paixões humanas. Toda expressão que se revela baixeza, autossuficiente, arrogância, fanfarronice, quer dizer, a vaidade, né? Mordacidade é o sinal característico de inferioridade e de mistificação se o espírito se apresenta com um nome responsável e venerado. Então, aí já dá para saber a diferença, né? Aí, quando o espírito ele é arrogante, você pergunta alguma coisa, ele te responde, né, com arrogância, com vaidade, eu conheço, eu sei, eu faço, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Porque o espírito superior, ele não fala desse jeito, ele não faz assim, ele é mais simples, né? Ele é mais modéstia, né? Que a simplicidade, a modéstia é o sinal de amor, né? O sinal de amor ao próximo, que ele está ali para ajudar o próximo. E ele não, ele está ali para tapear, né? O médium e aqueles que estão ali para não irem, né? Porque geralmente eles querem afastar as pessoas que vão no centro. Então, esse que ou quando é obsessor de alguém e tal, né? Mas aqui eu acho que é mais para eles afastarem, que eles começam a falar, eles falam que, por exemplo, que é Bezerra de Menezes, né? Que é o Chico Xavier, né? Então, aí você tem que ver, você tem que saber, por isso que é bom a gente ler bastante, que a gente conhece o tipo de ensinamento do Chico, do Divaldo, né, de muitos outros que nós lemos, e sabe que o que ele vai falar não é a verdade, então já dá para desconfiar. 5º, não devemos julgar os espíritos pelo aspecto formal
é a correção do seu estilo, mas sondar-lhes o íntimo e analisar suas palavras pelas friamente medurante sem prevenção. Toda falta de lógica, de razão e de prudência não pode deixar dúvidas quanto à origem, qualquer que seja o nome que o espírito se enfeita. Então, a gente tem que prestar muita atenção mesmo na linguagem. Por isso que fala aqui em cima que o mais importante é a linguagem, né? É o que ele está falando ou escrevendo, né? Que ele pode ser escrito. Então, tem que prestar muita atenção. Aqui no 6º também, ó, a linguagem dos espíritos elevado é sempre idêntica. Senão quanto à forma, pelo menos quanto à substância. Então, é o conteúdo, né? Então, as mensagens, por exemplo, a gente lê o Pão Nosso, né? Que geralmente é escrito pelo Emmanuel, né? Então, se alguém lê sem falar que é do Pão Nosso, nós que já estamos lendo há um ano ou mais, então a gente sabe que quem falou aquilo foi o Chico escreveu e o Emmanuel que falou, né? Que geralmente ele ensina muito sobre Paulo, né? Sobre esses ensinamentos aí. Então, já dá para a gente saber, né? Se é o espírito elevado ou não. Né? Agora é o 7º. Vocês não podem reparar na leitura porque eu estou fazendo força para me enxergar. Os espíritos bons, 7. Se eu ler errado, vocês me perdoem aí, tá? Os espíritos bons só dizem o que sabem, calando-se ou confessando-se a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus, então, o espírito bom, né, eles só dizem o que sabem, e calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabe. Então, é que nem nós, né? Nós, se a gente sabe, a gente fala, se não sabe, tem que falar, quando vai dar aula, tem que falar, né? Na próxima aula eu trago, né? Agora, os maus, eles falam com segurança, sem se importar com a verdade. Toda heresia, ele nega, né? Ele nega a doutrina, né? O conhecimento científica, motora, todo princípio que choque o bem, senão revela a fraude. Então, se o espírito se apresenta como esclarecido, então ele vai lá, fala, né, como ele soubesse tudo, e aí fala uma besteira dentro, né, e quem estuda sabe, né, que aquilo não é verdade. Então, você vê como a gente tem que estudar muito ainda, né, para saber, né? Porque às vezes tem até coisa que eles falam, a gente não sabe se é verdade ou não, tem que pesquisar. Então, os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que produzem o futuro e se revelem como precisão os fatos materiais que não podemos conhecer. Então, geralmente, por exemplo, a pessoa vai num centro aí que vai lá e conversa, e aí eles, uma cigana, por exemplo, né, que tem, às vezes, muita gente que vem e fala, a cigana falou para mim que eu, na próxima vida, eu fui fulano cicrano, que agora eu vou vencer, que eu vou não sei o quê, que eu posso fazer isso, aquilo. Tem que tomar cuidado, né? Porque o nosso futuro, ele depende da colheita.
Então, ninguém sabe como que vai ser, né? Tem uma previsão quando você nasce, que você vai ter um futuro assim, 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 se você fizer isso, isso e isso, né? Então, aí, a gente já sabendo isso, já sabe que é mentira, né? Então, quando uma pessoa conta que foi, eu não sei se, eu já acho que é mentira, porque ninguém sabe o futuro, né? O futuro só sabe o que a gente vai plantar. Então, você plantou bom, você sabe, eu vou receber coisa boa, né? Então, é isso aí. Não sei se vocês concordam. Os espíritos bons podem fazer pressentir-se coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas jamais precisam as datas. Todos anunciam de acontecimento para uma época certa e de indício de mistificação. Então, aqui ele fala assim que as predições apocalípticas, eu não consegui achar aqui que é apocalípticas. Eu acho que é da parte, eu não achei, não existe. Então, como datas, então seria como datas certas de acontecimentos próximos. Então, têm sido feitas por espíritos pseudônimos sábios. E nesse último ano, a linguagem dessa previsões seria suficiente para mostrar a falsidade das comunicações. Então, aqui, o Kardec, ele fala que é falso. Entendeu? Se uma pessoa dá uma previsão longínqua que vai acontecer no passado, ele pode orientar quando você vai falar, por exemplo, olha, que nem agora, eu vou fazer uma cirurgia. Então, você vai ser bem-sucedida, tem a força, tal. É próximo, né? É um próximo, mas não daqui um ano que vai acontecer uma previsão. Aqui fala que tem que tomar cuidado que não é falsa de comunicação. Então, muitas outras ainda serão feitas, pois há sempre quem aceita. Então, quer dizer, naquela época faziam e ainda continuam fazendo e falou que vai continuar fazendo. O estudo atento deste resumo prevenirá as pessoas prudentes contra esses embustes. Então, são mentiras, né? Embuste, mentiras, planos. Então, quer dizer que os espíritos inferiores têm que tomar cuidado que eles gostam de fazer isso, de mentir, de falar, né? Então, hoje, tão numeroso, pelo ridículo, afasta muita gente das luzes da doutrina. Então, falou que até hoje exaltar a importância pessoal daqueles que desejam conquistar. Então, quer dizer que tem nos centros, muitas pessoas vão, né? Então, se eles conseguem, os espíritos inferiores, se aproximar a eles, eles serem fracos, eles desistem. Então, eles desistem e saem, não seguem mais a doutrina. Às vezes, por qualquer coisinha que fala, milindra eles vão embora. E é isso que os espíritos inferiores, é isso que eles fazem, né? Eu vou ler, deixa eu ver que oração. Faltam 6 minutinhos. Então, agora é o 12. Eu não sei, o meu também, acho que o número é diferente de vocês aí. Os espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas, acima das puerilidades formais. E os espíritos vulgares são os únicos que podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis como a ideias verdadeiras elevadas. Todas prescrições meticulosa
sinal certo de inferioridade e mistificação da parte de um espírito que toma um nome pomposo, né? Geralmente, esses espíritos aí, eles gostam de pegar bem os nomes, assim, de espíritos que são superiores, né? Para envolver, né, as pessoas. Agora, a 13. Devemos desconfiar dos nomes bizarros e ridículos usando por certos espíritos que desejam impor-se a credulidade. Seria extremamente absurdo tomar nomes a sério. Então, quer dizer que aqui ele está querendo dizer que o nome não importa, né? Para a gente não ficar preocupada no nome, né? Que o que importa mesmo é o conteúdo, né? Do que o Espírito está falando e das mensagens, né? Que nos eleva. 14. Devemos igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade, usando nomes venerados, e muitas reservas, aceitar o que dizem. Torna indispensável, porque frequentemente a máscara que usa para livrar-se e crer em pretensos relações íntimas com espíritos excelsos. Então, dessa maneira, eles lisonjeiam a vaidade do médium e se aproveita dela para induzirem a atos lamentáveis e ridiculosos. Então, quer dizer, às vezes, até ele começa a falar, até o médium se acha, né? E acha que é verdade e se acha, né, que ele é bom, né? E aí que você vê que teve vários médios que eram tão bons, né? E aí usaram do plano inferior para fazer as coisas erradas, porque eu acho assim, que nem o Arigol, ele usou o espírito inferior, porque aconteceu tudo aquilo, né? E ele perdeu a mediunidade. Então, o espírito bom ele não ia perder. Então, tem médios que são ótimos, né? Poderia estar ajudando muito e entrou nisso, né? Nessa energia e talvez ele envolvesse, a gente não deve julgar, talvez ele não conseguiu sair daquilo, né? Porque, sei lá, já pensou a gente pegar um espírito muito obsessor ali e às vezes você tem vontade né, de progredir, sei lá, né, dos bens. Por isso que a gente não deve ser muito ligado aos bens materiais. Eu acho isso. Porque eu acho que todos esses foram os bens materiais que fizeram ele mudar para ganhar, né, dinheiro, fama, né, e outros pelos vícios, né, do sexo, tal, né. Então eles se perderam, né. Então talvez na próxima encarnação eles consigam, né. Mas eu acho que a gente tem que pedir para o plano espiritual ajudar ele que está sofrendo lá, né, as consequências. 15. Os espíritos, eu vou ler. Falta um minuto, eu vou ler a 15 só, tá bom? Então, os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Em todos os casos, têm apenas em vista um fim sério e eminentemente útil. Devemos, pois, encarar como suspeita todas aquelas que não tenham esse caráter, ou seja, condenáveis pela razão, refletindo maduramente antes de adotá-la,
pois, do contrário, nós exporemos a mistificação desagradáveis. Então, o médium, nós temos que tomar bastante cuidado, por quê? Porque, no caso, se a gente não saber, então a gente pode até também mistificar, né? Então, tem que geralmente, nós já temos, assim, um médium que nós que já desenvolvemos, a gente já conhecemos nosso protetor, né? A gente já conhece a energia dele, que ele vem até nós. Geralmente, as coisas que eles falam, do que eles tratam, né? O que eles foram, né? Que eles... geralmente, se o médium, o que ele é aqui na Terra, às vezes ele trabalha lá. Então, às vezes a gente então a gente já conhece, né? Então, aí a gente tem que se preocupar num outro que vem para saber se é verdadeiro ou não, porque senão a gente vai ser uma mistificadora também. Eu morro de medo de ser, né? Eu morro de medo. Às vezes eu lá no centro, às vezes eu um pouco falo, eu gosto mais da desobsessão, porque aí já sabe que está o obsessor lá, então porque dá medo de fazer um negócio errado, né? Se achar que é bom e não é, né? Mas a gente tem confiança no centro lá, porque o plano espiritual está ali, superior, ajudando a gente, né? É isso aí. Aí, desculpa pela leitura, que logo eu vou enxergar bem. Vocês têm falar alguma coisa? E aí, a próxima é o 16, né? 16. Ô, Regina, eu não falei para você, mas eu tinha falado aquele dia que eu vou pôr a Fran para ler o livro. Não, aí você eu ela falou. no meu lugar. Não, mas você falou, Manu. Falei para você? Você falou no dia mesmo, para nós todas. Que aí você até perguntou se a França mas eu não tinha perguntado para você, eu esqueci. Falei, eu vou esqueci de te perguntar. Você é minha superiora. Imagina, eu não sou superiora de ninguém, nem de mim mesma. Eu tenho os meus superiores, que são Deus e a espiritualidade. É que a Fran, ela já até podia antes, né? Mas aí ela falou que não tinha o livro, agora ela vai entrar na marra, né, Fran? Ficou a critério dela, né? Da vontade dela. Aqui todos nós somos capazes de tudo. Somos. Pronto. Quem é? Quem é o próximo? Fran. Ah, você? A Fran. É a Fran, que é o como nós. Todas já se localizaram. Já. Só lembrando que eu não vou entrar na marra, tá? Vai ser... Vai ser, para mim, vai ser uma forma de eu também estar me aprimorando. Vocês não têm ideia de como isso está me ajudando e de como eu peço para a espiritualidade poder ter a responsabilidade da palavra, porque o primeiro a ouvir sou eu mesma, e eu tenho que ter um respeito com vocês que estão ouvindo. Então, é por isso que eu ficava ainda um pouco melindrosa. Eu sei desse sentimento e eu vou me esforçar para que vocês possam ter orgulho de eu ainda estar aqui com vocês nesse grupo. Eu agradeço demais pela oportunidade, viu? Que a espiritualidade possa me intuir para que vocês possam ouvir com muito carinho. A passagem de hoje, o capítulo que nós vamos meditar é o 109.
do livro Pão Nosso. Então, vamos nos edificar, uma pequena observação e uma reflexão. Vamos nos edificar com esse título, numa breve reflexão, onde, na presença de Jesus, nos fortalecemos a cada entendimento. Jesus, ele nos estimula, ele nos excita a orar a Deus Todo-Poderoso. Ele deixa-nos bem claro que a vontade do Pai prevalece, mas que nós possamos estar humildes a dizer também: Pai, que seja feita a tua vontade, somente a tua vontade. E Emmanuel, ele nos traz nessa reflexão de hoje, no título de hoje, para que nós possamos meditarmos com carinho nessa passagem, minhas irmãs. Meditemos no título 3 imperativos. E eu vos digo a vós, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abri-se-vos-á. Jesus, Lucas 11:9. A leitura de hoje nos traz: pedi, buscais e batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Num emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de conservações sufocantes, preconceitos, estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. Meditemos que o Cristo trazia a lição a todo instante. Quando formos pedir, pensamos mais com delicadeza no modo. Podemos, então, pedir ferramentas. Ferramentas essas que a gente possa sair com o nosso esforço também das provas e expiações. Que nós possamos estar provando. Não vamos ficar na zona de conforto, esperando receber, sem fazer o movimento rumo à vitória, a uma saúde em plenitude. É necessário fazer a nossa parte para que o céu possa nos ajudar. Cristalizar uma situação não ajudará em nada, ao contrário. E o tempo é bênção. E nossa encarnação passa depressa. Vamos pedir ao alto que possa nos fortalecer, para que, abrindo os nossos olhos da alma, encontraremos saída e portas de libertação irão se abrir para nós. O desejo para encontrar a luz, o movimento de esforço faz com que tenhamos a confiança num Pai maior. Busquemos, então, minhas irmãs, a transformação moral, iluminando nossa alma, nosso interior. Agirmos no bem, trabalharemos. Por isso, pelo amor e pela paz interior, que é uma conquista individual de cada ser. Vamos para mais um trecho da leitura. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, a maneira
das mariposas que se apaixona pela claridade de um incêndio. Repetindo, muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Eu gostaria aqui, até me veio à mentalidade um exemplo, uma observação individual. Isso eu não coloquei escrita, mas eu gostaria de dar um exemplo até meu individual. Não para expor uma situação minha que eu consegui vencer, porque a gente só deixa as pessoas saberem da nossa vida pessoal aquilo que a gente dá liberdade. Em uma época de minha vida, eu estava com um vício muito forte em bebida alcoólica, porque eu tinha pessoas ao meu lado também que tinham essa mesma sintonia. E nessa época eu já estava fazendo tratamentos espirituais na casa, no SESMA, que é uma casa que eu não cortei ainda meu cordão umbilical, tá ligado? E era interessante porque a gente ouve muito isso na palestra. A sintonia que você precisa estar depois que você sair daqui é necessária. O tratamento espiritual é ali na casa, mas a gente precisa também se ligar com a espiritualidade superior. A gente precisa ter vícios saudáveis. E nessa época foi uma fase bem complexa de reforma íntima, de aprimoramento moral e intelectual e de valores, ser seletivo com quem gostaria que permanecesse na minha vida, e também era um momento onde eu estava em busca de um conhecimento muito maior e muito mais amplo. Eu me recordo nessa fase, porque, olha que interessante, por que eu quis expor esse vício que eu consegui vencer? Não chegou a ser um vício onde eu fiquei alcoólatra, mas que precisou até de uma corrente de prece da minha mãe. E é interessante porque a gente sente essa presença da espiritualidade quando a prece vem com muito fervor. E depois que eu consegui literalmente cessar, hoje a única bebida que eu tomo é a água fluidificada. E eu agradeço muito porque quando você consegue entender que a mudança, o mal é a ausência do bem, né? O mal é a ausência do bem. E entender que se eu conseguir modificar a pessoa que eu era ruim, eu preciso acreditar que a pessoa que eu possa achar que é ruim tem que mudar e pode mudar também. Então, a gente não se transforma de um dia para a noite. Se eu observar quem eu era e quem eu estou tentando ser hoje, eu entendo que a prática do evangelho no lar, a prática de adentrar um centro, um trabalho voluntário, estar ali corpo e alma, presente naquele momento, o respeitar o aqui e agora, faz com que a gente se transforme em um ser melhor. Então, quando Emmanuel nos traz aqui, muitos perseguem miragens perigosas. O que era, na verdade, aquilo? Era más companhias e prazeres momentâneos, felicidades passageiras. A maneira das mariposas, eu era mariposa apaixonada pelo que era do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não preciso ser do mundo, pela claridade de um incêndio. Então, ali, naquele momento, quando eu não sabia da realidade, do que é ser feliz de verdade, eu estava fazendo com que as chamas pudessem consumir o meu corpo. O respeitar, o se amar, o ter de verdade o evangelho na prática, mas é se perdoar também. Nós precisamos se perdoar do que nós já fizemos de ruim no passado e entender que tudo são escolha. Nós somos, a Manu deixou isso muito simples na meditação anterior, o amanhã depende do hoje. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós vamos plantar. E o que eu colhi em algumas noites mal dormidas foi a consciência pesada.
automaticamente, quando nós nos dedicamos a ser uma pessoa melhor, a se tornar um ser humano de verdade, nós vamos afastar-se de pessoas, nós vamos selecionar locais, pessoas que vai conviver conosco no nosso meio, com a nossa família. E nós vamos respeitar as pessoas que gostam, que sejam de tomar bebidas alcoólicas, de assistir novelas, enfim, nós precisamos respeitar. Porque nós não precisamos ter a doença do preconceito. Cada um vive de acordo com o que gosta. Se está feliz, ok, só não prejudique o próximo. E não se prejudique também, porque, de uma certa forma, a paz interior, a busca da paz interior, da tranquilidade mental, emocional e espiritual, isso ajuda a nossa evolução e a evolução daqueles que estão no nosso meio. Quando você, como ser humano, se melhora, você automaticamente está ajudando uma comunidade, uma sociedade, a sua família. Muitas das vezes você aproxima pessoas que você jamais imaginou que poderia se aproximar de você. Então, o convite que sempre é trazido para nós, no momento que nós estamos estudando, meditando, é para que a gente possa sermos de verdade, termos de verdade escolhas conscientes. Então, quando ele traz aqui, para que a gente possa, de alguma forma, ser seletivo, é selecionar até o tipo de pensamento e sentimento. Aqui no final desse trecho, a gente continua, para mim, conseguir demonstrar mais ainda o meu entendimento simples da leitura de hoje. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante. É chegado o momento de bater a porta da edificação. Vai chegar um momento que o ser humano, ele para pensar. O porquê que eu acordei? O porquê que eu trabalho? O porquê que eu estou fazendo isso? O para quê? A pergunta chega uma hora. Tem idosos que não cresceram ainda. Que precisa ainda curar a criança interior. Que é doloroso pensar no passado que teve e que não, muitas das vezes, há sempre tempo para modificar, há sempre tempo de modificar, mas que é necessário ter se despertar da consciência. Sem o martelo do esforço medótico, é sem o burril da boa vontade. E sem o burril da boa vontade, nós precisamos ter boa vontade para tudo que nós iremos fazer, minhas irmãs. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas, de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. A felicidade espiritual, nós sabemos, nada mais é do que a paz, a consciência tranquila, a serenidade. Ter o melhor travesseiro que um ser humano possa ter é a consciência tranquila. E isso é um todo, gente. Olha, todos nós temos contas a pagar, todos nós temos preocupações, não é porque muitas das vezes nós fala bonito, a gente comenta isso muito, né? Quando as pessoas acabam, muitas das vezes eu falo, nossa, eu devo ter sido uma psicóloga ou terapeuta. Eu chego em casa muitas das vezes de visita e acho incrível, porque, de uma certa forma, nós podemos ser caridosos de todas as formas, ouvindo, falando uma palavra que edifica, um exemplo que modificou a nossa vida como família, como ser humano. Eu coloquei agora algo que talvez vocês nem imaginassem que eu tivesse modificado na minha vida, mas nem sempre eu fui zen. Isso é contínuo, é um exercício contínuo. São escolhas, nós somos feitos de escolha, eu sou resultado de escolha, todos nós somos resultado de escolha. Independente da tradição, da cultura, tudo é escolha na vida. Então, vamos ser seletivos, né? Vamos ser seletivos em nossa vida. Observar quais tipos de pensamento nós deixamos fazer morada. Quais sentimentos estamos deixando ser enraizados também? Nós podemos ser seletivos nas nossas amizades,
Porque nós precisamos ser amigos de todos, né? Nós precisamos passar e deixar a semente da boa amizade no coração de todos, mas nós sabemos que tem pessoas que são mais íntimas de nós. Então, nós precisamos ser seletivos também. Uma coisa é você dar um exemplo de modificação, outra coisa é você contar coisas íntimas de sua vida. Calma, gente, não é bem assim. As coisas precisam ser selecionadas e, de uma certa forma, as pessoas precisam ser selecionadas para quem que a gente vai estar contando conquistas, sofrimentos, enfim. Nós precisamos selecionar relacionamentos, esses que podem nos aproximar ou nos afastar do divino. Eu tinha antes pessoas que me afastavam. E aí, uma semente que foi plantada em um dia, na casa, que eu consegui estudar, que eu consegui me aprimorar, consegui aprender até ler, que eu não sabia direito. Num dia, em uma palestra, alguém disse, e ali eu saí, ali eu decidi. É por isso que a gente precisa adentrar em qualquer templo, independente. Fez o bem, vá, faça. Vá puro. Me diga o que tu pensas e com quem tu andas, que eu te direi quem tu és e quem tu serás. O tratamento não é só aqui, o tratamento continua. Então, a gente precisa adentrar quando a gente for no centro, quando a gente for na igreja, em qualquer lugar. Estou ali, corpo e alma. Eu vou enraizar as palavras. Isso não significa que a pessoa, o palestrante, o padre, é santo. Não é, muitas das vezes a pessoa nem faz aquilo que está falando, mas ele está sendo usado. Ele está sendo instrumento da espiritualidade. Então, se tocou aquela palavra no seu coração, tocou no meu coração, eu saio dali purificada, modificada. E olha que eu vou te falar que tem coisas que hoje eu sinto orgulho, o sentimento, entender que quando eu me conheço, o autoconhecimento nos traz isso. Se vê um pensamento ruim, de julgamento, calma, isso não me pertence, eu não sou mais assim. Tira ele da minha mente. Selecionar as pessoas que nos levam a Deus, a Jesus. Entender que o nosso corpo é um instrumento que a gente precisa devolver ele sadio. E que a gente maltrata ele com a comida, com o que sentimos e com o que pensamos. Então, nós precisamos estar aberto para aprender, para crescer, para se aprimorar. Então, vamos ser seletivos nas músicas. Isso também eu aprendi demais. Jesus! As músicas hoje, cada vez mais, se a gente não seleciona, está ficando mais perdida ainda. Eu sou do norte, mas vou te falar, tem música do norte que eu tenho até vergonha. Porque você viaja na música. Você põe aquela música, nossa senhora, você viaja. Se é uma música legal, se é uma música de meditação, aquilo deixa o ambiente tranquilo e sereno. Agora você vai pôr eu comento isso. É para evangelizar? Liga o som mais elevado. As pessoas acham até diferente quando está no farol, que vê uma música gospel, elevada. Mas muitas das vezes a pessoa que está passando ali, do seu lado, a pessoa está precisando ouvir. E você evangeliza sem querer, porque você está numa vibe legal, está numa vibe de colocar as pessoas no mesmo nível de vibração de você. Programas de TV, eu respeito quem assiste Big Brother, quem perde o tempo assistindo esse tipo de programa, novela, pornografia. Gente, as novelas de hoje em dia tá virando pornografia. Respeito também, ok, mas aquilo fica na aura da pessoa, fica no ambiente. Tem programas que se você se coloca a assistir com a pessoa, dá até vergonha de certas cenas. Então, vamos selecionar. Nós somos feitos de escolha, né? É um movimento simples, mas que faz toda
Travou. Travou. Indispensável agir em ação dignas e santificadoras, colocando brilho. É indispensável agir em ações dignas e santificadoras, colocando brilhos. Brilhos esses que nós podemos clarear nessa encarnação, sendo bem aproveitada todas as oportunidades que nos chegam em nossa vida. Ação digna que transforma e podemos chegar muito mais longe do que nós pensamos. E nós podemos imaginar que nós podemos chegar muito mais perto do nosso bem-amado Jesus. Lembremos sempre que o espelho e o modelo é Ele, é nosso mestre. Ao nosso proceder, alinhando sempre buscar o bem, fazer o bem, um trabalho iluminativo, estabelecer o nosso roteiro, buscando observar o que eu faço, que faz bem à minha consciência, e auxiliar aqueles que estão próximos de mim, no meu meio, na minha família, no meu lar, no meu convívio, na comunidade, no bairro. Nós podemos fazer muito, gente, de uma forma muito simples, nós podemos fazer. Basta a gente querer, basta a gente se informar. No que eu posso me filtrar para me fazer o bem? É importante modificarmos. A felicidade espiritual que o Emmanuel nos traz aqui está em obras. Não está só. A gente precisa estudar muito. Eu preciso me estudar muito. Preciso estudar as obras e muito. Mas essa felicidade que o Emmanuel nos trouxe aqui está nas obras luminosas, onde ela vai levar felicidade, um alento àqueles que estão sem esperanças. Então, a gente termina esse último trecho voltando para a leitura. Não bastará, portanto, rogar sem rumo. Olha que lindo. Não bastará, portanto, rogar sem rumo. Nós precisamos saber para onde a gente vai, não é não? Procurar sem exame é agir sem objetivo elevado. É gostoso de ouvir, de sentir e de meditar, porque é muito romântico, muitas das vezes, as frases que são colocadas nas leituras. Não bastará rogar sem rumo. Nós sabemos ou não para onde nós vamos? Ou qualquer lugar serve? Não é bem assim. Procurar sem exame é agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos. Trabalhemos por nossa localização dentro dela. Vamos nos encontrar dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumento da divindade, da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significado para nós, aprendizes. Somos todos nós aprendizes do Evangelho, em todos os tempos. A reflexão é: a que nível nós estamos pedindo a oportunidade de nos transformar, de nos aprimorar? Vamos fazer um autoexame de consciência. Vamos curar-se de muitas das vezes de situação que precisa se libertar de nossa própria fragilidade, de perdoar, de soltar, para que possamos atingir um objetivo elevado. A Cidinha meditou semana passada. Vamos louvar, pedir e agradecer. Qual a nossa rota? Apresentemos amor quando acordarmos diariamente e busquemos o roteiro, o mapa. Trabalharemos como fiel instrumento e que tenhamos força, fé e perspectiva no melhor.
vamos nos converter sinceramente em servos verdadeiros. Os 3 imperativos que nosso Emmanuel nos trouxe no dia de hoje, nos faz um convite. Modificar, transformar. E com esse roteiro de luz, com certeza o alto vai nos assistir sempre. Nós temos a oportunidade sempre de vibrarmos. A pandemia, ela trouxe um despertar para famílias, para grupos, para em vários horários do dia, nós pararmos, meditar, fazermos essa vibração coletiva, unidos em pensamento, aonde tiver 2 ou mais, em meu nome, ali reunido, eu ali estarei. Jesus, ele está aqui no meio de nós. Então, que nós possamos pedir, que nós possamos agradecer, que nós possamos achar e agradecer de forma grandiosa a gratidão. A gratidão é a oração mais bela que nós podemos expressar ao universo. E nessa forma de pedir, eu gostaria de, hoje, quem vai fazer as vibrações é você, Vida. Sou eu. Humildemente. Eu gostaria que você pudesse colocar nas suas vibrações para que a gente pudesse ter uma chuva abençoada. Nós tivemos um incêndio no dia de ontem, próximo de nós, não foi muito a Então, que essa chuva possa tirar toda essa nuvem pesada que está pairando. Nós precisamos respirar um ar limpo, purificado. Essa forma de nós pedirmos algo simples que vai trazer não só para o nosso benefício, mas para toda a sociedade, para toda a comunidade, que essa chuva, quando vier, nós possamos agradecer de forma grandiosa. Então, nas vibrações, eu gostaria muito que você colocasse: Jesus, Mestre, interceda por nós. Que o nosso Pai Todo-Poderoso possa mandar uma chuva de graça, limpando, purificando esse ar que precisa tanto. E que dessa forma nós possamos, nesse instante, vibrarmos junto contigo. Foi isso que eu consegui explanar. Deixo para vocês a palavra e gratidão mais uma vez por vocês me darem a oportunidade de poder refletir. Então, nesse momento, vamos elevando o nosso pensamento, estando todos nessa sintonia de amor, vontade de doar o seu melhor, em prol de todos aqueles que precisam das nossas vibrações, da humanidade, do mundo, por nós mesmos também. Que a Cidinha possa ser amparada pela espiritualidade para que ela possa conduzir essas vibrações, direcionando-a para todos os lugares que têm muita necessidade material e moral. Senhor, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Senhor, damos aberto os nossos trabalhos dessa noite, as nossas vibrações,
que a espiritualidade possa estar aqui nos acompanhando. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Eu vou iniciar de maneira diferente as vibrações para encerrá-las com o pedido da Fran, que já estava na minha mente. Mas como nós precisamos pedir por muitos, vamos conduzir as vibrações com a oração, com a prece de Cáritas, porque Jesus, sem dúvida, está recebendo muitos pedidos de auxílio. E hoje vamos pedir a Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que está passando pela provação. Dai a luz àqueles que estão procurando a verdade. Coloque no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai aos viajantes a estrela guia, aos aflitos a consolação. Dai aos doentes o repouso. Pai, leve ao culpado o arrependimento, aos espíritos a verdade, às crianças os guias. Aos homens a compaixão e a caridade. Dai ao doente o repouso. Pai, dai aos culpados o verdadeiro arrependimento, aos espíritos a verdade, às crianças o guia, aos órfãos o Pai. Senhor, que vossa bondade continue se estendendo sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para todos aqueles que ainda não vos conhecem. Muita esperança para aqueles que estão sofrendo. Que a vossa bondade, Pai, permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, faça de um raio uma faísca do vosso divino amor, e ele pode aquecer a terra. Deixe-nos beber nas fontes da sua bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão, porque um só coração, um só pensamento, unido a todos, conseguirá subir até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós estamos vos esperando com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos, Pai, a caridade pura, sem vaidade, sem orgulho, sem pretensão. Dai-nos, Pai, a fé e a razão de contemplarmos a simplicidade que fará das nossas almas um dia o espelho onde poderá se refletir a vossa imagem, e que esse espelho possa refletir todo o seu amor e bondade aos asilos, aos orfanatos, aos moradores de rua, aos lares em desajuste, aqueles que estão voltando à pátria espiritual, ainda cegos pela vontade de estar na matéria, que eles possam enxergar a sua nova velha vida com todo o reflexo desse espelho divino que mostra o caminho da verdade. E vamos pedir a vós, Jesus, mestre amigo, irmão de toda a humanidade, interceda por aqueles que estão cegos porque ainda não estiveram à presença da luz do espelho divino no Talibã. Aquele orgulho que os está cegando, destruindo, mais uma vez, irmãos, pessoas humildes, porque o orgulho do que tem mais poder cega a razão, cega a verdade, cega a dignidade, cega a humildade. E vamos pedir mais uma vez, Jesus, interceda pela natureza, para que todo esse fogo que está acontecendo possa se transformar em uma chuva abençoada por Deus para limpar o ar, para proteger os animais silvestres, proteger a natureza e proteger a todos que necessitam do ar para respirar. Estamos passando por mais uma prova, Pai, e que possamos chegar ao final dela, agradecendo por tudo que passamos, por tudo que recebemos, por tudo que procuramos amparar, pelos nossos corações, nossas mentes ligadas ao divino, na esperança que tudo passa, que o bem passa, mas que o mal também vai passar. Que a nossa água possa
estar sendo fluidificada neste momento, para que ao tomá-la, nossos centros de força, nossas células, nossos pensamentos, nossas mentes se revigorem, se fortaleçam para nos fazer enxergar todo o esclarecimento que for necessário na nossa existência e transmiti-lo a todos que nos rodeiam e a todos que estão distantes nas entranhas do planeta, através de nossos pensamentos, possam sentir a beleza da criação divina e a beleza do infinito, porque nada é finito, tudo é infinito. Graças a Deus e graças a Jesus e toda a equipe espiritual que está atuando, trabalhando, conduzindo todos os que se encontram perdidos em seus próprios eus. Graças a Deus. Obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado a Jesus, nosso Mestre. Obrigada a toda espiritualidade que se encontra aqui presente, que nos auxiliaram mais esta noite. Obrigado à Fraternidade de Maria, à Fraternidade dos Índios, ao Índio Grogotá, que por mais esta noite. Obrigada, Pai, por tudo que aprendemos e que possamos utilizar todo esse aprendizado na nossa vida lá fora, para que possamos nos tornar umas pessoas melhores, no auxílio a todas as pessoas que nos procuram, tanto de um abraço, de uma palavra e de um aperto de mão. Jesus, obrigado por mais essa noite, obrigado por mais essa reunião e que possamos estar aqui reunidas na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Que assim seja. Eu vou ler uma oração para a gente. Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu pegar um negócio. Conceição, olha que coisa incrível. Você acredita que quando eu fui fazer a prece inicial, eu peguei a prece de Cáritas para fazer. Aí eu peguei a prece de Cáritas, aí eu fiquei pensando, vou fazer a prece de Cáritas, porque eu acho muito linda a prece de Cáritas, linda. e ela é muito própria para todo esse momento.
ela né? engloba. Exatamente. E aí depois eu voltei atrás. Olha só a sintonia. Depois eu voltei eu tinha atrás. preparado outra vibração. Nossa, incrível! E quando você falou que ia fazer a prece Cáritas, eu falei, gente, olha toda a preparação, porque eu estava com ela aqui na minha frente, eu sentia essa vontade de fazer. E depois, ao mesmo tempo, eu dei espaço para uma outra forma. E porque esse trabalho já seria, essa prece seria conduzida como uma vibração para a Terra. Para tudo. É uma vibração, é uma prece muito própria, né? Para esse momento, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Que bom, que bom. Desenhei, pintei. Quer dizer, eu pintei e desenhei. Agora, mostra pra gente. mostra aí, põe mais para cima, Manu. Mostra, Manu. Manda aqui para mim, vida. Não Tá deu dando? pra Conta ver. mais, Manu. Não dá para ver. Tá dando? Mas tá. para mim. Não. Peraí, cá. Denise vai. Vida. Bate foto dela e coloca. Enquadramento. Deixa eu ver o que tá pegando. Cadê essa foto? Essa imagem? Aqui, ó. Aqui. Denise, é o fundo dela, vida, que está cortando. Uma configuração que não deixa passar. É a configuração, vida. É uma Mas bate a configuração. foto. Fotografa e manda para gente no zap. Tá mais fácil, porque tem um Tem plano um de fundo ali. significado nessas fotos. Agora deu para ver um pouco. Não vi. E pouquinho. Ela vai bater a foto e mandar. Porque não Melhor. tira aquela configuração ali, não. É melhor, tira a foto e envia. Eu emprestei para o meu neto, meu computador, ele veio destruído. Ele voltou destruído, não consigo fazer nada nele. É a configuração, vida. É a tela de fundo. Então, Meninas, um beijo no coração de todas vocês. Fiquem bem. Uma excelente semana para todos, tá? Para você também, para todo mundo. Até segunda. Até Mas segunda. comunica quando for fazer a cirurgia, que vai ser a semana que vem, né? Dia Não 30, esquece de nos avisar. quando eu saber, eu sei que vai ser cedo.